somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é diga assim: creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Querido Deus, eterno e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, estamos nessa tarde reunidos porque o Senhor colocou a Tua fé em nossos corações e o Senhor tem nos chamado e tem nos guiado, Senhor. E cremos na Tua palavra que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará, Pai. Receba o louvor que temos cantado e agora, quando vamos meditar na Tua palavra, que ela possa fluir e ir de encontro com cada coração para o fortalecimento e o crescimento espiritual, Pai. Te agradecemos por podermos estar aqui mais essa tarde, Pai. Olhe por aqueles que não puderam vir. Que o Senhor possa quebrar as amarraduras de Satanás e deixar cada um livre para te servir, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. É bom nós estar uma vez mais aqui na casa de Deus. Eu estava certo para o irmão Ayrton está com a gente, mas teve um probleminha no carro e não pôde estar. Mas nós demos uma saída essa semana e não aguentamos ficar mais tempo fora e aqui estamos. Por mim, eu tinha vindo sexta ainda. E aí saímos ontem, viemos vindo e estamos aqui. Chegamos à tarde. Quero ler com vocês as Escrituras em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Faz dias, meses que esse assunto está comigo e eu desejo que Deus me dê graça para transmitir para cada um, para que isso seja um alento, uma ajuda para todos nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim através do profeta. Vocês acharam, né? Esperar um pouquinho mais. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Amém. Até aqui. Senhor nosso Deus, toma-nos em tuas mãos e dá-nos o teu conselho nessa tarde, Pai. E de novo pedimos para aqueles que não puderam vir, que o Senhor olhe por cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos.
O título da nossa mensagem nessa tarde é Deus, o Pai de família. Nós sabemos que nós, como que somos pais, né? Você que é mãe, você que é pai, um dia você desejou ter uma família. E tendo essa família faz parte de nós. E os problemas de nossos filhos, queira ou não queira, são os nossos problemas. As vitórias, as conquistas dos nossos filhos são também as nossas conquistas. E Deus, Ele no princípio, nós sabemos que Ele não era Deus ainda, porque a palavra Deus significa objeto de adoração. E no princípio não havia ninguém que o adorasse. Ele vivia com seus pensamentos, vivia entre as águas, mas chegou um dia que ele começou a expressar, a pôr em prática o seu plano e começou a criar, e ele desejou ter uma família. E quando ele desejou ter essa família, que somos nós, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A obra-prima de Deus não é os astros, não é as cataratas, o mundo, os céus, o sol, a lua, mas somos nós, porque Ele nos fez para ser sua família e para ter companheirismo. E quando Ele fez, nada vezes nada multiplicado por nada pegou Ele de surpresa. Ele sabia que o seu inimigo se intrometeria, mas Ele estava disposto em conquistar-nos, em resgatar-nos de volta. Às vezes a gente pensa, é tentado a pensar, esse Deus tão grande e eu tão pequeno, será que Ele se importa por mim? Se importa. Somos tão pequenos, mas nós somos parte dEle. Por isso que no livro de São João, a Bíblia diz que Ele veio para o que era seu, e eles não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. A Bíblia também diz que, ele diz assim, fui achado daqueles que não perguntavam por mim, que não buscavam. Porque ao vir a esse mundo já embrulhado no pecado, no engano, nós fomos enganados e nós sabemos que os gentios eram pagãos. Mas Ele nos encontrou. E nós fazemos parte da família dEle. Todos aqueles que têm recebido a palavra de Deus, que tenham recebido, Ele mesmo diz que nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos para as promessas de Deus, é o que nos torna crentes. É o que nos torna fortes, é o que nos faz vir à igreja, é o que nos faz não desistir, é o que nos faz ter essa esperança. E nós sabemos que a própria predestinação, ela aconteceu pelo pré-conhecimento de Deus. Deus sabia de tudo. Quem iria desejar, quem iria lutar, quem iria aceitar o sacrifício que Ele fez por nós. Agora, há essas duas forças em oposto. O diabo tentando levar para o lado dele a raça humana para a perdição, para o inferno, para as trevas. E o que é o inferno, se vocês pararem para ver? O que é o inferno? É a ausência de Deus. O que é a depressão? É a ausência da felicidade. O que é a noite? É a ausência do sol.
Então, como o diabo se separou de Deus, ele ficou nas trevas. Ele foi reservado para as trevas, ele foi condenado, julgado e condenado, só falta o tempo dele ser exterminado. Mas não há nada de bom onde ele está. Mas Deus, antes, a Bíblia diz que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, antes de nós vir à existência na mente de Deus, Cristo já havia sido morto. E aí, às vezes, a nossa pequena mente pensa, será que Deus me ama? O Deus que fez os céus e a terra, que existe por si mesmo, que não tem princípio de dia, não tem fim de dias, mas Ele, vendo que a sua criatura, Satanás, se rebelou e enganou a nós, a imagem e semelhança de Deus, Deus propôs no coração dele, eu mesmo descerei lá e vencerei o diabo. Porque quando ele derruba a raça humana, ele se tornou o quê? Como vencedor. E nós como seus súditos. Mas Deus se fez um de nós. Você consegue imaginar isso? Deus sendo um de nós, tendo as mesmas fraquezas, tendo as mesmas, vamos dizer assim, paixões, mas sem pecado. Ele sentiu medo, ele foi tentado, mas sem pecado. Ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é perder um amigo. Ele se fez um de nós e caminhou nessa terra até os 30 anos. Já atuou antes disso, mas ele atuou mesmo o seu ministério dos 30 aos 33, nós sabemos disso. Mas ele viveu como um bom filho, ele viveu ali na família de José, trabalhando na carpintaria. Ele se fez um de nós para nos resgatar. E o diabo sabia que um dia viria a semente da mulher. Você veja como Deus faz as coisas perfeitas. Como o homem, quer dizer, o diabo derrubou a raça humana através da mulher. Não foi? Então Deus também veio através da mulher para levantar o homem. Caim veio através da mulher, pela desobediência. E Satanás gerou um filho na mulher, através da serpente. Mas Deus também gerou um filho na mulher, através do seu poder, do Espírito Santo. Para quê? Para nos resgatar. Então, quando nós olhamos isso, irmãos, nós somente esperamos o dia de nós voltarmos ao Éden restaurado, aonde não haverá mais decepção, desânimo, preocupação, porque Ele se fez um de nós. Por isso que eu gosto de citar o que o apóstolo São Paulo diz, que a queda veio através de um homem, não é verdade? Por Adão, não é? Adão e Eva. Toda a raça humana caiu, todo o pecado que entrou foi por ali. E nós morremos, vamos dizer assim, através de Adão. Mas também por um homem, um ato de justiça, um sacrifício, nós fomos justificados. Fomos reconciliados. Ali no princípio, quando a raça humana caiu, então você veja que Deus já de início, de arrancada, Ele proveu o sacrifício provisório. Todo ano eles precisavam matar o cordeiro. Mas antes dessa queda, é isso que eu quero salientar.
Ali não contava tempo. Eu creio que o tempo começou a contar após a queda. Eu não sei por quanto tempo, se pudesse dizer tempo, por qual o período que durou. Eu não creio que Deus fez o homem hoje e daqui a pouco ele caiu. Eu creio que houve uma estratégia de Satanás. Eu preciso derrubar a raça humana. Como vou fazer? Se eu chegar direto em Adão, eu não consigo. Adão, Deus o fez inicialmente, primeiro, mas ele viu que através da mulher, que não é um subproduto, mas um produto derivado, ela saiu do homem. Ele viu que através da mulher, tirando essa mulher, vamos dizer assim, de perto de Adão, porque Adão era o representante de Deus. Como ele ia poder derrubar Adão? Adão era o governador. Eva também tinha os mesmos direitos que Adão no princípio. Às vezes as irmãs se perguntam por que disso. No princípio ela tinha o mesmo direito. Ela perde na queda. Na queda. Por isso que na queda Deus disse que o teu desejo será para o teu marido e ele dominará sobre você. Mas antes eles eram coigual, porque antes disse Adão, carne da minha carne e osso do meu osso. Quer dizer, é um pedacinho de mim. Vocês entendem? Mas o diabo veio e foi estudando, como posso fazer através da mulher. Mas antes disso, você imagina, como eu estou pintando um quadro para vocês, antes disso, antes da queda, agora está anoitecendo, não é? E a Bíblia diz que todo o cair da tarde Deus descia. E tinha companheirismo com o homem, porque é a sua família. Deus fez para ter companheirismo. Chegava mais ou menos essa hora, no caso hoje é 6h45, o sol começava a se esconder, e Adão e Eva começavam a sentir aquela presença. Está chegando na hora de Deus descer, conversar com a gente. E Deus descia e conversava com eles. Mas o diabo foi trabalhando, estudando, como vou fazer? Através da serpente, que era um animal que tinha condição de raciocínio, conversava, ele entra na serpente e através da serpente ele derruba a mulher e, consequentemente, a mulher derruba o homem. Então, eu imagino assim, irmãos, por isso nós precisamos de ter discernimento. Nós precisamos de manter sempre a porta fechada, para nenhuma entrada contrária à palavra de Deus, para nenhum sentimento contrário à palavra de Deus. Nós devemos pedir a Deus, Senhor, me mantenha blindado, porque eu penso que Eva, Adão, tinha aquele companheirismo com aquele animalzinho tão inofensivo e amiguinho que conversava, que interagia. Mas Eva não se deu conta que naquele dia, a serpente estava acompanhada. Não era mais a serpente, mas era o diabo. Quando a serpente, vamos dizer, parou de conversar sobre os assuntos do jardim, sobre as árvores, sobre isso, sobre aquilo outro, e procurou trazer ela para o lado religioso. Não é assim que Deus disse? Que vocês podem comer de todo o fruto? Deus disse, mas não do fruto da árvore que está no meio do jardim. Dessa nós não devemos comer, porque nesse dia vamos morrer. A serpente disse, não, vocês não vão morrer. Sabe o que acontece? Por que Deus disse para vocês não comer?
Porque no dia que vocês comer, vai abrir os vossos olhos e vocês vão ser como Deus. Vai dar inteligência para vocês. Vocês vão perder essa inocência. Aí, veja bem, irmãos, a mesma estratégia, quer dizer, o mesmo desejo que estava no coração de Satanás foi o que ele induziu a Eva. Porque Satanás ele quis ser como Deus. E aí ele plantou essa mentira na Eva, você vai ser como Deus. E Eva caiu nessa conversa e nós sabemos o que aconteceu. E agora? E agora? Foi lá, como a Bíblia diz, comeu do fruto, vocês sabem o que é o fruto, né? Como a Bíblia diz que a mulher adúltera come, limpa a boca e diz não cometi maldade alguma. Então o fruto é adultério. Nós sabemos, muito claro, né? Porque Deus nos revelou através de um profeta. Muito claro. Ela foi e deu para o seu marido. Após isso, eu imagino o peso que eles começaram a sentir. Meu Deus, erramos. Deus vai descer daqui a pouco. Como nós vamos encontrar o nosso Pai, o nosso Criador? Vamos morrer. Mas aí é onde está sempre a esperteza do homem, e como diz o Mombrana, que sempre o homem ele tem um caminho, mas o caminho dele sempre é o errado. O caminho verdadeiro é o caminho feito por Deus. Boas intenções, gravem isso. Boas intenções não significa que isso está certo. Devemos ter boas intenções, mas sendo dirigido por Deus. Vamos fazer então agora a vestimenta. Nós estamos nu. Daqui a pouco Deus vai descer. E eles fizeram. E Deus procurou eles no jardim e eles não estavam no lugar de costume. Não pegou Deus de surpresa. Eles não estavam. E eles tinham feito para eles uma cobertura, que é uma religião. E o irmão Brana diz, muitos estão chegando no final do caminho com as suas religiões superficiais e verão que não dará certo. Nada dará certo a não ser o caminho feito por Deus, a não ser a cobertura de Deus, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E eles fizeram aquilo e parecia que estava tão bom, resolvemos o problema. Mas a tensão ficou. Mas quando Deus veio, nós sabemos, ele matou o cordeiro, tirou a pele, né? E fez para eles uma vestimenta e jogou para eles, atrás dos arbustos, e então eles puderam vir e ter companheirismo com Deus. Puderam vir, na realidade, não vir, deixa eu reformular. Eles puderam vir e não ter companheirismo com Deus. Eles puderam vir e ser expulsos do jardim. Eles não podiam mais ter companheirismo com Deus desde então. Não podiam. Por quê? Porque eles estavam agora manchados com o pecado. Eles estavam com o pecado e o sangue do animal não tirava o pecado deles. A Bíblia diz, cobria. E agora havia um mistério como eles poderiam voltar a ter companheirismo com Deus. E o mistério foi revelado, Cristo em vós. Deus simplesmente
aqui, né? Deus simplesmente chamou eles e disse: vocês não podem mais ficar na minha presença, Adão. E eles saíram e Deus colocou um querubim para que eles não tornassem para o jardim e tocassem na árvore da vida, que é Cristo, né? Na condição que estava. E agora, vocês imaginam, o tempo foi passando, por isso que encaixa nessa escritura que diz: eu sei o pensamento que penso de vós, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Agora, eles estavam separados de Deus. Eles morriam, eles não iam lá para as trevas. Eles não iam para o tormento. Mas eles ficavam em um paraíso imperfeito, aonde uma feiticeira podia entrar. Mas eles sabiam, no coração deles, na fé deles, eles sabiam: um dia se levantará uma onda semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Eu tenho um cordeiro, Deus me proveu um cordeiro para mim. E eu estou aguardando. Ano após ano isso foi acontecendo. Até que nós sabemos, né, que Cristo veio. E como disse João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus expira no Calvário, aí você pensa que nós não somos nada. Somos sim, herança, comprados pelo sangue de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós não fomos comprados com coisa corruptível, como prata ou ouro da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: olhai por vós e por todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que Ele resgatou com seu próprio sangue. Então nós não fomos comprados por vamos dizer assim, pelo sangue de José, um sangue de Maria, mas pelo sangue do próprio Deus. E então vem Jesus à cena, e quando ele inspira no Calvário, 4.000 anos para trás, havia aquele paraíso, vamos dizer assim, lotado de cristãos do passado, mas o sangue de Cristo lava todo o pecado. Lavou o pecado de cada um deles, tirou. E aquele paraíso foi esvaziado. Por isso, irmãos, nós somos a família de Deus, comprado com o seu sangue. Ele nos comprou, nos resgatou para si mesmo, como a Bíblia diz, que nós, como é que a Bíblia diz assim? Que nós não fomos nós que o escolhemos, né? Davi diz. Mas Jesus disse: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Agora você veja que o Espírito que estava em Davi é o mesmo Espírito do Senhor Jesus Cristo. As palavras são parecidas. Porque Davi disse: não fomos, como é que Davi disse, se alguém lembrar? Não fomos, mas ele nos... Agora me... Hã? Não foi. Repete. Isso. Não fomos nós, mas foi Deus que nos escolheu e nos fez o povo seu e ovelha do seu pasto. Essa é a frase. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que estava em Davi é o mesmo Espírito que estava em Moisés. O mesmo Espírito que estava em Moisés é o mesmo Espírito que estava em Jeremias. É o mesmo Cristo.
Por isso Moisés disse: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta semelhante a mim, e a esse ouvireis. Então, irmãos, nós somos o particular tesouro de Deus. E assim como esses homens tinham o Espírito de Cristo e sabiam quem eram e sabiam como confiar, nós também temos. E sabemos que estamos aqui por um período de tempo, mas temos ao nosso dispor o Espírito de Deus. Por isso Davi diz no Salmo 17, versículo 8, ele diz assim: guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Essa era a confiança dele. Hebreus 6, verso 10 diz assim: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor que para com o seu nome mostraste. Ele tem visto que você tem dado ouvido à sua palavra, Ele tem nos resgatado. Somos o particular tesouro, como diz em Malaquias: naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Poupá-los-ei como o pai poupa seu filho que o serve, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o que eu falo muitas vezes, quando Jesus ressuscitou dos mortos, melhor, quando ele morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Por quê? Aquele véu separava o lugar santíssimo do lugar santo da congregação. Por quê? Porque o homem não podia mais ter comunhão com Deus. E era um mistério. Como eu posso ter comunhão com Deus? Eu estou manchado pelo pecado, todo ano eles ofereciam o sacrifício, mas o ano que vem eles estavam lá de novo. E uma vez por ano somente o sacerdote entrava no lugar santíssimo. E não sem sangue em suas mãos. E ele, a Bíblia diz que primeiro oferecia sacrifício por si e depois pelo povo. Era morte entrar no lugar santíssimo, porque lá estava a presença de Deus. Mas você parou para imaginar, quando aquele homem, que tinha uma aparência frágil, que tomou o nosso lugar, que sabe nos compreender, que nunca houve engano em sua boca, que nunca pecou, mas quando ele começou a caminhar rumo ao Calvário, pouco antes disso, ele suou gotas de sangue. A tensão era tanta que as suas veias capilares se romperam e misturaram com o suor. O médico fez um estudo e ele compreendeu que isso é possível quando há uma tremenda tensão nervosa. Uma pressão extrema, então aquilo causa o rompimento dessas veias finas. E quando você está nervoso, você não começa a suar? Já aconteceu contigo? Todos, né? Às vezes tu perde alguma coisa, preocupa com alguma coisa, começa a suar. Acontece, todos acontece isso? Dá aquele calorão, aquele suor, porque é a tensão nervosa. Por causa de algo. E ali Jesus estava em uma tensão nervosa. E começou a suar, não de medo da cruz. Não de medo da cruz. Mas porque os nossos pecados estavam sobre ele. E aí você ainda pensa que você não é salvo se os teus pecados estavam sobre ele. Foram pregados na cruz.
Você consegue entender por isso que ele diz: eu sei os pensamentos que penso de vocês, pensamentos de paz, pensamento de bem, para vos dar o fim o qual vocês esperam, porque lá atrás ele já pagou o preço. Você olha para você e diz: mas eu sou tão atrapalhado, eu erro tanto, eu luto tanto, mas você está lutando porque você estava nele. Esse é o pai de família que dá a vida pela família. Eu daria a vida pelos meus filhos, daria a vida pela minha esposa, e Deus não pensou duas vezes em dar a vida por nós. Por que ele suou sangue? Por causa da tensão. O teu pecado, o meu pecado, o pecado de todos os seus filhos estava sobre ele. O terror da morte. O pecado gera morte, o terror estava sobre ele. E ele disse: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, eu não aguento mais. Não era medo, ele não era frouxo, não. Mas era tensão. E ele começou a suar como nós começamos a suar quando ficamos nervosos. E ele vai para os seus discípulos, eu creio que é Pedro, Tiago e João, e diz: venham orar comigo. A minha alma está angustiada, fica comigo. Às vezes você não está aborrecido a ponto de você dizer para alguém: fica comigo. Chama o filho e diz: fique do meu lado. E ele foi orar, mas eles estavam carregados de sono. Ele voltou segunda vez. Nem uma hora vocês podem velar comigo, vocês não entendem. Terceira vez ele vem e diz: agora pode dormir. Já chegou quem vai me trair. Pai de família, assumiu os nossos pecados, as nossas fraquezas. Agora, com tudo isso, com toda essa pressão nervosa, vocês acham que isso não é Bíblia? Quantos creem que isso é Bíblia? É Bíblia ou não é Bíblia? Ele era Deus ou não era Deus? Mas ele era homem ou não era homem? Ele era homem. Ele era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Mas por que a Bíblia diz que depois do milênio ele entregará o poder ao Pai? Deus voltará a se manifestar naquela grande coluna de fogo que alumiará a terra, e ele estará conosco ali. Jesus é o corpo de Deus, é a manifestação. Deus, o que ele fez? O que Deus fez? Deus nos fez, cada um de nós, e nos deu um espírito, e ele fez para ele um corpo, uma natureza humana. Será que ele não pode fazer uma natureza humana para ele? Será que ele não podia fazer um corpo para ele? Podia. Porque ele precisava morrer por seus filhos. Mas como espírito não havia como. E como espírito, se ele fosse vencer o diabo, como Deus, o diabo dizia: olha, você me venceu, mas não foi você que pecou. Foi o homem, não vale. Não vale. Ah, é? Então eu vou me fazer homem. É esse o problema, diabo? Então eu vou descer lá na tua arena e vou ter os 12 elementos da terra. O cálcio, o ferro, tudo. Vou sentir dor de cabeça. Vou sentir fome. E eu vou lá na arena e vou te vencer. Amém. Ele era 100% Deus e 100% homem. Entendam isso, irmãos. Porque os trinitários fazem uma bagunça. Ah, mas não, ele não era Deus, né?
Ali está o filho chorando no túmulo de Lázaro, que tentaram confrontar a irmã Brana. Você bota Jesus numa posição muito alta. Você quer dizer que ele é Deus. Ele não era Deus. Por que ele não era Deus? Porque ele chorou no túmulo de Lázaro. Sim, ele chorou. Ali ele era homem. Ali ele estava como homem. O seu amigo tinha morrido. Mas como Deus, ele disse: Lázaro, sai para fora. Como homem, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não era uma outra pessoa, mas era o Espírito que o havia gerado. Jesus é a manifestação de Deus, é o corpo de Deus. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele vai orar a terceira vez, ele diz: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, então cumpra. E ali ele suou gotas de sangue. Talvez alguém possa dizer: não é assim. Mas a Bíblia diz. A Bíblia diz. E por que ele disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento em que ele carregava a cruz, nesse momento em que ele recebia as chicotadas, que ele estava com o pecado nele, Deus o abandonou. Ele subiu sozinho, como homem. Como homem. Deus não compactua com o pecado. Ele tomou os seus pecados sobre nós. Mas quando ele expirou no Calvário e disse: Pai, está consumado. E ele desce ao inferno e toma a chave da morte do inferno. Quando o diabo cantava a vitória, diz: matamos aquele homem. Matamos, acabamos com ele. Conseguimos acabar com ele. E ele bateu e disse: não, você não matou não, Satanás. Você só matou o meu corpo por alguns minutos. Porque eu tenho o poder de dar a minha vida e tomar de novo. Quem que pode fazer isso? Deus. E quando ele ressuscita, ele diz: eis que é me dado todo o poder. Aparece para Maria e diz: não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai. Ele é o nosso representante, Deus feito homem. Nós temos um Deus que se fez homem, não é um Deus de uma estátua, mas é um Deus homem. Que nós somos a menina dos seus olhos. Por isso a Bíblia diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Todo o poder me é dado agora. Por isso Davi no Salmo 18 diz: porque contigo entrei pelo meio do esquadrão, e com o meu Deus eu salto uma muralha. Quando Davi começava a imaginar nas grandezas de Deus, ele sabia o poder que estava com ele. Por isso ele disse: com o meu Deus eu entro no meio do esquadrão, eu salto uma muralha. Uns confiam em carro, outros em cavalos. Uns encurvam-se e caem, mas nós continuamos em pé. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Pai de família. Esse é o que tem nos dado essa esperança. Esse é o que deu esperança para Jó. Por isso ele disse: quem me dera que as minhas palavras fossem esculpidas na rocha, e com pena de ferro fosse esculpido para sempre. O que tu quer dizer com isso, Jó?
porque eu sei que o meu Redentor vive. É isso que eu quero escrever na rocha. Que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aquilo foi o que? Uma visão da ressurreição no domingo de Páscoa. Embora os vermes da pele me consumam essa pele, mas ainda eu o verei, e com os meus olhos e não outros. Glória a Deus. Aleluia. E quando Cristo ressuscita e vai até o paraíso, diz: vamos embora, o dia já está amanhecendo, vamos para casa. Que Pentecoste! Que Pentecoste! Você acha que nós somos uma gentinha? Você acha que nós não somos nada? Nós tivemos o privilégio de viver após a ressurreição de Cristo. Nós não vivemos através do sacrifício de animal, não. Quando nós morrer, nós vamos direto para a glória. Nenhuma feiticeira vai poder nos incomodar. Como disse Samuel para Saul: por que me inquietaste? Que privilégio, quer dizer, que Pentecoste naquele paraíso. Levantai, ó portas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Oh! Eles morreram por fé. Eles morreram por fé no sacrifício do animal. E nós estamos vivendo por fé no sacrifício do Filho de Deus. O que pode nos segurar? Por isso Paulo diz: nem a morte, nem o inferno, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Sabe o que me deixa religioso? É quando eu volto a minha mente e vejo que aquilo que eles criam se materializou. Aquilo que Jó cria se materializou. Vamos dizer que ele chamou alguém e disse: eu não te falei? Que eu tinha dito que eu veria e os meus olhos e não outro. Foi esse que eu vi, se levantando numa manhã de Páscoa. É ele mesmo e não outro. Por isso eu queria que ficasse gravado na rocha que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu penso que Abraão, vocês já ouviram, ele foi lá e disse: Sara, venha cá, Sara, venha cá. Foi ele que comeu com a gente o bezerro lá, é o mesmo. Daniel disse assim: foi ele que esteve comigo na cova dos leões. José disse: eu não pedi para que meus ossos fossem sepultados aqui na terra da Palestina, porque aqui teria uma ressurreição. Esse é aquele que esteve comigo na casa de Potifar. Esse é aquele que esteve comigo na cadeia. Esse é aquele que esteve comigo no trono de Faraó. Eu sei o pensamento que penso de vós, disse Deus, pensamento de paz, pensamento de bem. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas para vós que creis no meu nome, diz a Bíblia, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Zacarias diz: no tempo da tarde haverá luz. E essa luz tem brilhado enquanto o mundo tem entrado nos lares, nas igrejas. Deus nos enviou uma mensagem, não somente para ter o título de mensagem,
não para fazer dela um credo, mas para que ela nos traga para dentro das Escrituras. Cristo em vós, esperança de glória. Por isso disse o irmão Brana, por nenhum momento eu trago um sermão para que o povo me siga, mas o meu interesse é que o povo tenha um companheirismo íntimo com Deus. Ele não trouxe um sermão para o endeusar, para fazer uma religião em torno dele, mas para que através desse mundo, através desse Brasil, tivesse homens e mulheres que amassem a vinda de Cristo. Mulheres como verdadeiras damas, vestindo decentemente, como ele viu na visão. Quando ele teve aquela visão da igreja, e começou a passar a igreja diante dele, e então veio a igreja da América. Quem sabe ele pensou, deixa eu me ajeitar no banco para ver. E lá vinha, rebolando, sobre o rock and roll, bagunçado. Ele disse, não, se eu ter trabalhado tanto para preparar isso, não vale a pena. Você quer ver a noiva de volta? Quer? Ali estava eu, ali estava você, na visão antecipada, e vinha marchando, avante, os da fé, aquelas mulheres com cabelos longos, com a saia até os pés, marchando, aí vem a noiva. Passe o que passar, mas a mensagem não irá se organizar, a mensagem não irá se denominar, embora muitos tenham deixado o primeiro amor, mas Deus terá um povinho aqui e ali que estarão prontos para o rapto. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não foi em vão. A Bíblia diz, Isaías 53, ele diz assim, ele verá o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. Glória a Deus. Que nunca nada venha esfriar o amor de cada um de nós. Glória a Deus. Porque infelizmente, há pessoas que nós temos visto deixado o mundo entrar. E sabem bem falar. E falam. Acho que parece que poderiam dar aula para o pastor, né? Dói no coração. Mas Deus terá o seu povo. Quando você se deparar com alguém assim, não julgue, não se escandalize. Não pegue por teu exemplo. Ore por ele, ore por ela, para que Deus traga para dentro da mensagem, porque a noiva estará marchando limpa, pura, com a vestimenta pura, com o cabelo longo, isso quer dizer com a vida pura. Mas com o tempo for passando, os mais novos talvez terão que enfrentar mais coisa. Porque a Bíblia diz que se esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne restaria com vida. Mas graças a Deus que esses dias foram abreviados. E quando o rapto acontecer, terá pessoas de Sarandi para ser arrebatado. Terá pessoas de Ronda Alta para ser arrebatado. Terá pessoas de Chapecó para ser arrebatado. Deus terá o seu número. Que Deus abençoe cada um de nós. Eu creio que foi isso que estava no meu coração há um bom tempo. A gente vai indo até que entra na linha. Vamos ficar de pé e vamos dar uma salva de palmas para Deus. E eu quero cantar com o irmão Lindomar um hino. Glorificado é o nome do Senhor.
Avante, ossos da fé. Vamos cantar como